Esse capítulo 54 de Kagurabaki revelou muita coisa sobre o Rishaku. A gente tava querendo isso e a gente vai revelar tudo pra vocês nesse review aqui. E fora que no capítulo também a gente teve ali o Samura começando a ficar numa situação difícil, o plano do Rishaku sendo revelado e uma distorção de amizade da cabeça do Hirohiko. Muita coisa pra gente discutir com vocês nesse vídeo aqui agora. E se principalmente você está chegando aqui pela primeira vez no canal, é fã de Kagurabaki, está curtindo, conhece a obra desde o começo ou começando agora, se inscreve aqui no canal para você ficar ligado em tudo que acontece em Kagurabaki. A gente faz vídeos aqui de análise, como também alguns vídeos especiais, então super importante que vocês estejam aqui com a gente e já deixa aquele seu like que isso vai ajudar bastante aqui o canal. Começando aqui, galera, a análise, ele já começa, né, com a figura ali que é o líder do Rishaku. Tinha um tempinho que a gente não via ele, mas agora de fato a gente tem aí, inclusive, né, só confirmando aquelas teorias que a gente já tinha a respeito do nome dele, que é Iura. A gente vai falar mais pra frente sobre isso, tá, galera? Ele basicamente comenta um pouquinho sobre aquelas movimentações do que o Kamunabe estava fazendo. No vídeo até anterior, eu tinha comentado, né, que seria super interessante se a gente soubesse um pouquinho das ações e movimentos do Rishaku, e isso aconteceu. Justamente porque do lado deles, do lado do Kamunabe, eles já têm muita informação. Então era super importante que agora a gente soubesse informações também do Rishaku, para dar um pouquinho de emoção aqui no jogo, né? E o próprio Iura, ele começa a conversar ali com aquele ajudante do Hirohiko, que estava lá na estação juntamente com ele, né? Tinha levado até alguns daqueles guardas da elite do Kamunabe que estavam guardando o Uruha. A princípio, o Iura, ele, que é o líder do Rishaku, ele tá num local ali, num parque meio isolado, né? Até uma cena meio Greek, assim, né? Ele num parque infantil, assim, de terno, né? Uma cena meio estranha, mas ele começa a falar justamente sobre isso, sobre as estratégias, né? Falando que eles acabaram, né? O Kamunabe acabou fazendo um movimento de levar as forças militares para cada um dos Sanzous. Sanzous são aquelas localidades, tá, galera? Em que cada portador está sendo guardado. E aí ele fala também da importância do Shiba, galera. O Shiba deve ter um papel super fundamental aqui nessa guerra contra o Rishaku. Falando que eles não sabem qual que é o paradeiro dele, nem a gente, né? Porque até agora ele não apareceu desde que foi feita aquela reunião para falar quais seriam os movimentos do Chihiro. E aí ele fala que seria super importante, né, de que eles saibam onde é que o Shiba está. E o Shiba, assim, já dava pra saber que ele era forte, mas pra mim nessa conversa do Iura revelou como ele tá acima da média. O Iura fez questão de ressaltar como ele é um dos magos mais poderosos que existem, e a gente conseguiu ver sempre como que o Rishaku tá um passo à frente, que eles têm informações. Então o Iura revelar essa força do Shiba e o fato dele não conseguir rastrear ele, mostra como ele é poderoso e ele vai ser uma peça-chave. E esse parceiro aqui do Hirohiko, tá acho que mais pra parceiro do que ajudante, né? Dá pra sacar aqui que ele é um daqueles 10 magos que o Hirohiko revelou, que a gente ainda vai comentar, mas ele é um dos 10 magos originais, justamente porque ele também tem a marca na mão ali, assim como o Hirohiko e o próprio Iura. E achei interessante que, como ele e o Hirohiko estavam andando em duplas, isso me lembra um pouco a Katsuki, né? Aqueles vilões que estavam sempre andando em duplas, tem um design bem caprichado, ele também tem esse capuz dele aqui, né, cobrindo metade do rosto, deu pra ver como ele também foi trabalhado no design. Acho que mais pra frente a gente vai ver um destaque dele aqui, não só dele como os magos que a gente vai comentar ainda. Mas a questão aqui, a discussão toda foi sobre o Hirohiko, né? E sobre o que aconteceria se ele perdesse a luta. Primeiro, falando do Hirohiko, o Iura revelou que a gente já imaginava, né? Como ele foi sequestrado e não teve interação com ninguém, isso fez ele ficar meio lelé da cabeça, né? Porque ele teve uma criação totalmente diferente. Porém, o Iura também revelou para nós de que ele já tem um outro plano, né? Um plano B, caso o Hirohiko perdesse essa luta pro Chihiro. E inclusive ele acredita que se o Hirohiko perder essa luta pro Chihiro, a derrota, tudo isso que ia acontecer com ele, os pensamentos que forem trocados, o Hirohiko engolindo suas falhas, isso vai trazer uma certa, meio que uma evolução para ele. Então também essa informação aqui serve pra gente imaginar que com a derrota do Hirohiko, o Iura tem um plano também pra tirar ele dali, né? A gente até falou, pô, tomara que se ele perder, ele continue vivo, que seria um rival interessante. E pelo diálogo que a gente vai comentar já já com vocês, dá pra imaginar que ele vai ser mesmo um rival do Chihiro. E o Iura tendo um plano pra tirar ele daí, acho que esse plano vai rolar sim. Até porque o Chihiro mataria ele sem problemas pela conversa que a gente vai ter aqui. Porém,
Vamos conversar agora porque o Chihiro já conseguiu o que ele mais queria, que era informações sobre o Hishaku. E ali, até mesmo na sequência, né, do diálogo entre o ajudante do Hirohiko e o Yura, eles comentam sobre aquele portador, né, dá-se a entender, isso não é falado diretamente, mas justamente pela localização, né, e as referências que ele fala. Vou ler até propriamente o balão aqui da fala do Yura. Em todo caso, a relutância do Kamunabi em movimentar o pessoal do quartel-general em Tóquio também se deve à proteção do Kensei, isso entre aspas, tá? Deve ser o porquê o local onde ele está confinado fica em Tóquio. Todas as vezes que a gente vê aquele portador que está no QG do Kamunabi, que é o portador da Shinushi, ele está, né, sempre envolto ali a grandes pilares com diversos selos. Então esse cara deve ser muito preocupante ali a libertação dele, né? Talvez ele não seja tão bom assim quanto os demais portadores que a gente já está conhecendo, como o Uru, o Samura. Dá para ver que assim são pessoas de bom coração, né? Uma galera pura ali dentro das suas ações. E esse cara ele deve ser extremamente perigoso, assim como a própria Shinushi é. E a gente tem na sequência ali tudo que o Bruno acabou comentando, né? Do diálogo que eles estavam falando. Também só tenho elogios aqui para esse personagem aqui também, que o mangaka trouxe pra gente, né? Eu arrisco até dizer que a magia dele deve ter algo relacionado à boca, né? Porque ela tá tampada ali, se a gente for pensar em outros personagens de outras obras, né? Sempre quando há um mistério ali referente à boca dele, geralmente ele tem alguma habilidade, algum segredo relacionado a isso, né? Então eu já deixo uma teoria aqui referente a isso. E super interessante aqui também, até para uma questão de localização temporal, é o celular, né? E o próprio, tanto o ajudante do Hirohiko está utilizando, como o Yura, né? Que pela aparência ali, parece que a gente está meio que nos anos 2000, ou entre 2010 ali, né? O começo ali dos celulares, né? Esse de que ele dá o flap, assim, né, de abrir, e tem uma mensagem que ele tinha enviado para ele, né, pro ajudante, pro parceiro dele, né, e, vou me divertir um pouco aqui com o Chihiro, o Ruha foi pro templo, e tô assistindo o teatro, assim. Então dá pra ver uma essência, assim, meio inocente dele, um pouquinho nos atos, por mais que ele tenha uma mente, assim, meio maléfica, né, ele ainda tem alguns lapsos, assim, do que de fato seria referente à idade dele, assim, até uma idade roubada do que ele teve, né, algumas atitudes de criança. E aí na sequência, galera, a gente vê novamente o núcleo do Chihiro com o Hirohiko ali no teatro. Ele acaba pressionando de novo, né, o Hirohiko para falar, comenta, ele até pede para que o Chihiro explique, né, como que ele conseguiu fazer tudo aquilo, parecia que ele estava em desvantagem, mas tudo aquilo que a gente já tinha comentado na análise do vídeo anterior, o Chihiro só reforçou ali, né, de que ele se deixou ser atingido por aquela habilidade do Hirohiko, né, com o que ele chama de Grows, né, que são as aves ali, os origamis. O Hirohiko ele vai ficando espantado ali com todo o raciocínio, toda a forma que o Chihiro agiu, né, até se deixar de ser alvo para ser atingido. E aí tem algo que eu já vou até deixar pro Bruno aqui comentar também, que a gente tinha gostado na análise anterior, que é sobre a reação das pessoas ali e como o Chihiro lidou com isso, até dando um contra-ataque no psicológico do Hirohiko. Eu achei legal essa reação aqui, porque é o Chihiro sendo um protagonista de shonen um pouquinho diferente. Geralmente nessa hora que o protagonista ele às vezes tende a duvidar, né? Porque ele vai duvidar e depois ele vai entender, porque isso é um amadurecimento. O Chihiro já entrou amadurecido, né? Ele tá pouco se lixando pro que as pessoas vão pensar, porque ele é muito convicto e ele sabe que a convicção dos dois é muito diferente. Por isso ele tá super convicto do que tá fazendo, ele sabe que eles matam por razões completamente diferentes e esse é meio que todo o diálogo que eles têm, né? E eu quero pular aqui para algo que meio que essa conversa despertou o Hirohiko e acho que era justamente isso que o Yura queria que acontecesse, né? Vamos ver esse quadro aqui, galera, da definição de amizade do Hirohiko. Olha que personagem quebrado. Ele pensa o seguinte, né? Nós matamos uns aos outros porque não concordamos. É isso mesmo? Então nós dois vamos matar a um outro com tudo que temos. Isso é uma amizade. Olha que conceito distorcido, meu. O cara é totalmente lelé das ideias, né? E daí agora vamos pro que pra mim é o mais importante desse capítulo, que são as informações
preciosas que ele entrega do Rishaku. E eu não acho que isso aqui é um blefe, porque ele é uma pessoa com sérios problemas mentais e ele não se daria nem o trabalho de blefar. Eu acho que ele tá falando porque ele não se importa mesmo, o Irashi Akushihiro é amigo dele. O Rishaku ele é um grupo composto por 10 feiticeiros, e acredito que os 10 são todos os 10 que tem a marca. O líder deles é o Yura, e ele já se apresentou pro Shihiro no Hakusei Shield, como a gente viu. O plano atual é atacar o Sanzou, e para realizar a operação, eles contrataram 68 feiticeiros errantes. Na nossa linguagem, eles pegaram 68 frilas. E eles têm 34 Dantaiseki no estoque, e provavelmente algumas já foram gastas, né, com essas invasões ao Sanzou. Muita informação importante, a gente agora sabe bastante do Rishaku, e temos uma retomada aqui com o Yura continuando a sua ligação no telefone com o seu belo celular de flip. E aí a gente tem um baita plot twist naquilo que a gente tava achando, que o Rishaku tava levando uma ligeira desvantagem, mas aí vem uma bomba com a informação do Yura, falando de que o nosso poder militar, incluindo membros do Rishaku, está todo na palma das minhas mãos. Então ele tá super tranquilão, galera, porque tudo que ele estava planejando está acontecendo. E aí ele dá a cartada final falando sobre a movimentação que eles estão fazendo, né? E devido à segurança em torno de cada um dos Sanzous, né? Eles estão se fortalecendo, eles estão sabendo a respeito do ataque. Eles usam uma jogada de mestre, que é o quê? Levar toda a grande força que eles têm ali. E ele menciona ali que eles distribuíram, né, as forças para ter como contra-atacar apenas os 4 Sanzou. Porém, o Templo Senkutsuji acabou sendo o alvo de destaque, galera. E por isso, eles acabaram ali tendo, né, que usar a carta na manga. E basicamente o que é? Foram pro all-in, né? Eles mandaram geral ali para onde está o Uruha e também o Samura, galera. Então a gente já tem na sequência um quadro ali onde aparecem diversos mercenários ali utilizando o Dantaiseki. E aí todo esse pessoal aí, galera, que foi enviado por meio do Rishaku, começa a acontecer algo bizarro, que começam a sair ali uns troncos, né, uns cipós ali, né, acho que nem é cipó, até tronco mesmo, né, até pelo grafismo ali, parece que eles são bem grossos e fortes e acabam tomando uma velocidade muito grande, tentando atingir até o próprio Samura, né? Ele consegue se esquivar e a gente tem um quadro bem bonito do lado de fora, galera, para ver a proporção que aquilo foi tomando, né? Dominando completamente o templo ali. A gente tem uma retomada ali para onde o Shihiro está. E galera, mais um destaque aqui, 2 pontos super importantes aqui partindo para o final da análise. Um deles, quando eu e o Bruno a gente estava conversando em off, a gente percebeu ali de que naquele buraco no teto ali do teatro, onde o Shihiro e o Hirohiko estão aparecendo 2 Yuntous, bem lá no céu ali, vocês podem ver até por essa imagem ali. E na sequência a gente tem um quadro um pouco maior. O Hirohiko até tá falando sobre o que aconteceu ali, né? Que ele acabou despachando toda a força militar lá pro Templo Senkutsuji, muito daquilo indo ao encontro do que o Yura estava falando também, e ele falou que fez isso também por motivos pessoais, né? Ele pede até desculpa pro Shihiro pelo estado que ele tá ali agora, mas aí vem uma frase chave, galera. Ele fala, logo vamos estar na mesma arena, eu vou me preparar direito, e aí dessa vez vamos poder matar um ou outro como pessoas iguais. E nos balões, galera, do quadro que isso vem, a gente olha e observa ali do alto, né, as borboletas ali da habilidade do Hirohiko, trazendo ali as 2 Yuntous, galera. A Yuntou do Uruha e também a do Samura. Quais será que são, galera, essas intenções aí do Hirohiko ao levar as espadas, né, passando ali até mesmo por onde o Shihiro está? Bom, tem algumas ideias por que isso está acontecendo. A primeira é de que eles estão acreditando que eles vão conseguir matar o Samura e o Uruha, e com isso vai ter esse importador e o Hirohiko vai conseguir usar uma espada, que é justamente o que o Yura quer, né? A gente não comentou, mas um dos planos dele é dar uma Youtou pro Hirohiko. A outra é de repente ele tentar usar igual o Kiora Sazanami usou, né? Com o portador ainda vivo. Mas, ó, eu acho que esse tiro aqui pode sair pela culatra. A gente teve um teaserzinho do Shira aqui, ele foi comentado que ninguém sabe onde ele tá. E o que eu acho que pode sair pela culatra? Se de repente o Shiba aparece aqui, pega essas Youtous e teleporta eles para onde, lá pro templo e consegue entregar elas pro Samura e pro Uruha, aí o jogo vira completamente, é o que eu gostaria de ver. Já vou caminhar aqui para as previsões.
e comentar um pouquinho do final, porque na sequência aqui com essa bagunça toda, chega outro feiticeiro do Rishaku com a mão aqui, né? E ele vai pra cima do Samura. Talvez ele seja cego ou tenha alguma coisa nos olhos deles na razão do feitiço, né? Já que a cara dele também é diferente. Curioso que ele vai enfrentar o Samura, que também é cego. Mas o que eu tô achando que vai acontecer? Com esse feiticeiro chegando aqui, e tudo que aconteceu, o jogo vai começar a virar pro lado do Rishaku no templo, né? A situação vai ficar difícil. Eu imagino um cenário onde, com a casa começando a cair, quando eles já estiverem no limite ali, de repente o Shiba consegue transportar eles pra lá, entrega as Yotos pra ele, e aí o jogo vira de novo pra galera do Chihiro. Isso seria interessante acontecer. Só que tudo isso eu acho que vai levar mais alguns capítulos. Já indo para minhas previsões aqui do próximo, eu acho que o próximo vai ser justamente com um avanço e até conclusão dessa situação aqui do Hiruhiko e Chihiro, e a gente começar a ver a casa começando a cair lá no templo, porque para mim o Rishaku tá começando a ficar em vantagem. E até comentando aqui um pouquinho sobre esse final, a gente pode subentender que essa habilidade, por tudo que aconteceu ali com esses troncos, né? Essa habilidade meio que, como a gente observar ali, parece que ele acaba conseguindo manipular madeira, né? Esses troncos de árvores em si. Eu lembrei, galera, lá no arco anterior, se vocês lembrarem, aquele momento em que o Chihiro tá indo ao encontro, e ele tá descendo ali as escadas, passando pelos corredores para encontrar com o Hakuri, acontece o quê? É fechado, galera, o corredor pelos mesmos materiais, pela mesma textura. Se a gente for reparar, é exatamente a mesma coisa ali, né? Parecem troncos que vão se entrelaçando. E aí eu deixo um ganchinho aqui, né, de dúvida para vocês, pra gente teorizar juntos, até o Bruno também. Será que essa é uma habilidade incomum imposta para todos os membros do Rishaku? Ou será que esse integrante aí, esse oficial do Rishaku, estava junto lá com o Yura no momento em que ele prendeu? Ou de repente o líder do Rishaku, ele tem algum tipo de vantagem em relação aos demais, que ele possui mais de um tipo de magia? Porque até comentando um pouquinho aqui sobre o sistema de poderes de Kagurabaki, galera, cada feiticeiro ele só pode ter apenas uma habilidade, né? Apenas um tipo de magia. E aí eu deixo esse gancho aí pro Bruno e pra vocês também. Deixa aí nos comentários, hein? Acredito que possa ser dele sim essa habilidade, tá? E ele podia estar ali na espreita, né, na miúda, só dando um cover, né, pro Yura quando eles estiveram lá no leilão. Até porque, de novo, essa habilidade foi ativada em locais que ele nem estava perto, né? E ele apareceu só depois. Pode ser que de repente ele só coloque uma marca nas pessoas e com isso consiga ativar, ou em algum local, né? Em algum local que ele deixe a marca seja ativado. E com isso, como essas madeiras começaram a sair de alguns usuários do Dante aqui, pode ser, né, que eles já tinham feito esse feitiço antes de ir pro ataque. Então acho que é ele sim. Mas esse foi um capítulo bem importante, galera. E tão importante quanto o capítulo é você nos ajudar a impulsionar esse vídeo aqui clicando no botão Hypar, que fica logo abaixo nos comentários. Se você tá vendo esse vídeo no comecinho, é só clicar aqui em Hypar, você vai dar uns pontinhos pra gente, e essa é uma ferramenta excelente nova que o YouTube faz para que o nosso vídeo seja indicado para mais pessoas. Se puder também, deixa aquele like e se inscreve no canal pra gente conseguir bater essa meta aí de 10 mil inscritos. Valeu, galera! É isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu!